O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Prezados irmãos e irmãs, participar da missa significa participar da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Nós encontramos Jesus na sua palavra e o encontramos no pão. Por isso, a missa é dividida em duas grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística propriamente dita. E no centro da liturgia da palavra está a proclamação do Evangelho, que depois que o sacerdote o proclama, diz palavra da salvação, porque o Evangelho deve ser para nós, deve se transformar para nós em fonte de vida e de salvação, porque no Evangelho está a pessoa do próprio Jesus. Por isso, se nós acolhemos a palavra, se nós a meditamos, se nós a vivemos, essa palavra de fato se torna para nós salvação. E os evangelhos foram escritos para quê? Justamente para isso. Para que se transforme para nós em fonte de vida. Os evangelhos foram escritos para que nós conheçamos cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo. O documento da igreja, chamado Dei Verbum, diz que Jesus é a plena revelação do Pai. Tudo aquilo que Deus tinha para revelar, Ele revelou na pessoa do seu Filho Jesus. E que por isso nós não devemos esperar nenhuma outra revelação. O Pai falou ao seu povo no Antigo Testamento através dos profetas,
através de homens inspirados pelo próprio Deus. A carta aos Hebreus diz que nos últimos tempos Deus nos falou diretamente através do seu Filho Jesus. Portanto, Deus se revela totalmente através da pessoa de Jesus. Isso significa que aquilo que a igreja nos ensina, chamado magistério da igreja, aquilo que é a tradição da igreja, através dos escritos, através dos padres da igreja, aquilo que os teólogos e os exegetas nos ensinam, são meios para nos ajudar a aprofundar esse mistério da vida de Jesus Cristo. São instrumentos para que nós compreendamos melhor. São meios que nos ajudam a esclarecer os evangelhos. Portanto, não existe nenhuma outra revelação. A revelação de Deus, repito, se manifesta através da pessoa de Jesus. Ora, sabemos que não é fácil compreender o mistério da pessoa de Jesus. O próprio Simeão, quando pegou o menino Jesus nos braços, diz que ele seria um sinal de contradição, causa de soerguimento para muitos e de queda para outros. As pessoas do tempo de Jesus encontraram dificuldade para compreendê-lo. Por isso ele foi aceito por alguns e rejeitado por outros. No trecho do Evangelho de hoje que nós ouvimos, os sumos sacerdotes e os anciãos se aproximam de Jesus para perguntar com que autoridade ele ensinava. Jesus ensinava no templo de Jerusalém. Jesus ensinava pelas praças. Jesus andava anunciando o reino de Deus. E muitas pessoas acreditavam em Jesus e o seguiam. E Jesus também denunciava o mal, denunciava o pecado, e denunciava até mesmo o erro, o pecado das autoridades religiosas de seu tempo, os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes do templo. Ora, Jesus não provinha da casta sacerdotal, não havia frequentado nenhuma escola dos rabinos. Jesus, portanto, não se enquadrava nos critérios daquele tempo para poder ser um mestre. Oficialmente ele não tinha autoridade para falar, para ensinar para o povo. Por isso que eles vão perguntar: de onde lhe foi dada a autoridade de ensinar? Querendo com isso proibi-lo. Jesus estava incomodando essas pessoas. Eles queriam dar um basta naquilo. Por isso que se aproximam para perguntar: de onde lhe vinha a autoridade de ensinar? As pessoas que haviam acolhido a mensagem de João Batista acolhiam também a pessoa de Jesus, porque João Batista não só anunciou a vinda do Messias, mas teve a graça de poder mostrar, apontar para as pessoas: é Ele o Cordeiro de Deus, é Ele aquele que deveria vir. E alguns discípulos de João
o deixam para seguir Jesus. Portanto, essas pessoas não aceitam a pessoa de Jesus, porque muitos estão acreditando nele, estão deixando de lado os ensinamentos dos doutores da lei para acolher a mensagem de Jesus. Mas diante dessa pergunta, Jesus responde fazendo uma outra pergunta. Muito bem, vocês querem saber de onde me vem a autoridade para eu ensinar, para eu fazer estas coisas? Me respondam então, de onde vinha o batismo de João? Era do céu ou era da terra? Era de Deus ou dos homens? E eles refletem, se nós dissermos que é do céu, ele nos dirá, e por que vocês não acreditaram nele? Se nós dissermos que é da terra, o povo vai ficar contra nós, porque acredita que João Batista foi um enviado de Deus. Por isso, respondem, não sabemos. E Jesus conclui, eu também não vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. Ora, muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos também interrogados na vivência da nossa fé. As pessoas podem nos perguntar a respeito da nossa fé. E nós temos que ter o discernimento para saber se as pessoas fazem perguntas sinceras, querendo conhecer a verdade, ou se o fazem por maldade. Por isso é importante que nós aprofundemos a nossa fé, que nós tenhamos um conhecimento a respeito da fé que nós professamos, para darmos àqueles que nos pedem a razão desta nossa fé, como nos ensinou o Papa Emérito Bento XVI. Temos que dar aos outros a razão da nossa fé. Por isso é necessário nós conhecermos, aprofundarmos esta nossa fé. Mas existem as pessoas que fazem perguntas por maldade, somente para nos contradizer. E com essas pessoas nós não devemos perder tempo, porque é inútil qualquer explicação, qualquer justificativa. Uma vez eu estava aqui em Belém, perto da Praça da Catedral, e apareceu um senhor que olhou para mim, me encontrou, veio na minha frente e disse: por que vocês católicos usam esse Cristo no peito? E eu lhe respondi, sabendo o que é o motivo da sua pergunta, e disse: olha, eu uso esta cruz no peito para fazer raiva e espantar o demônio, porque quando ele vê a cruz, ele se sente logo incomodado, fica logo com raiva. E ele se afastou. Ele não queria uma explicação, ele queria apenas afrontar um católico. Devemos, portanto, conhecer a nossa fé, conhecer a palavra de Deus, para que, conhecendo Jesus, nós possamos amá-lo, para que, amando-o, nós o sigamos, para que, seguindo Jesus, nós o sirvamos, nós o testemunhemos, nós tenhamos a coragem de levá-lo aos irmãos. É necessário para isso que nós acolhamos o Senhor com abertura de mente e de coração. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam de coração sincero. Encontraram Jesus
e o seguiram as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que buscavam sinceramente a verdade. Mas aqueles que se sentiam incomodados por Jesus e não queriam perder a sua posição, ou a posição que ocupavam no templo, na sociedade, que estavam apegados a si mesmos e que buscavam não as coisas de Deus, mas as coisas materiais, buscavam os interesses deste mundo, através das coisas de Deus, mascaravam os seus interesses por trás de uma religião, por trás das coisas do templo, por trás da piedade estava todo o interesse pessoal. Não interessava a verdade, interessava defender os seus interesses próprios. Se nós agimos deste modo, então nós nos fechamos para a verdade, para a ação de Deus. Nós criamos dificuldade nos nossos relacionamentos dentro da igreja, no grupo onde participamos. Se não há esta reta intenção, esta busca da verdade, a busca sincera de Jesus. Nesta preparação para o Natal do Senhor, neste tempo de advento, busquemos o Senhor com sinceridade de coração, deixando que Ele nos transforme, nos questione, que a palavra de Deus mexa conosco e nós sejamos capazes de dar uma resposta a Deus, aderindo à sua vontade, deixando de lado os nossos interesses, a busca de nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.